crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira, né? Nós vamos dar continuidade ao nosso deverzinho de geografia do nosso livro. Hoje nós iremos falar sobre as chuvas, sobre abundância e escassez. Nós iremos utilizar a página 174 até a 181, combinado? Vamos lá? Página 174. O Pantanal, localizado no centro-oeste do país, é um exemplo de paisagem que sofre forte influência da ação das águas. Em determinadas épocas do ano, sobretudo no mês do verão, há muitas chuvas na região, que aumentam o nível da água dos rios, inundando campos, matas e propriedades. No período da seca, que ocorre no inverno, chove muito pouco na região. As águas dos rios baixam bastante e algumas lagoas secam. Esse fenômeno cria paisagens exóticas com muitos animais e atrai turistas do mundo todo. Nós temos ali, né, uma ampliação do Pantanal, tá vendo lá da cor verde. Logo embaixo tá escrito assim, ó. Leia este texto e conheça um pouco mais sobre o Pantanal. Ciclo das águas garante riqueza ambiental. Todo ano, repete-se o ciclo das inundações no Pantanal, proporcionando a renovação da fauna e da flora. O equilíbrio ecológico do bioma depende do movimento constante de subir e baixar das águas. A partir de novembro, com o início do trimestre chuvosos nas regiões altas da bacia hidrográfica, sobre o nível dos rios, provocando enchentes na planície. Em maio, as chuvas pararam e as águas começaram a baixar lentamente. Nos terrenos alagados, formam-se inúmeros corichos e vazantes, e grande quantidade de peixes fica retida em lagos e baias. A abundância atrai muitas aves em busca de alimento, formando um belo espetáculo. E esse movimento que garante a manutenção das espécies e torna o Pantanal um lugar especial, único, mas também frágil. Qualquer alteração nesse ciclo hidrológico pode comprometer toda essa rica biodiversidade. Agora temos lá no nosso texto de roxinho escrito assim, ó, corichos. Vamos saber um pouquinho mais o que é corichos? Canais que ligam as águas de lagoas, alagados e etc., com os rios próximos, tá? Agora, faça com os colegas uma leitura coletiva do texto. Depois, com a ajuda da professora, esclareça o significado das palavras desconhecidas. Em que época do ano ocorrem cheias e secas no Pantanal? Explique com suas palavras por que alternâncias entre períodos de chuvas e de seca é importante para a região do Pantanal. Chuvas, abundância ou escassez? Paisagens naturais. Tanto os períodos de seca como os de chuva modificam as paisagens. A abundância de chuvas ou sua escassez provoca a formação de distintas paisagens naturais. Em regiões úmidas, há geralmente mais cobertura vegetal, mais mata verde e mais rios volumosos. Em regiões com pouca umidade, a vegetação é mais escassa e menos verde, os rios são poucos e às vezes completamente ausentes, como acontece nos desertos arenosos. Então, nós temos aí a primeira plantação, que a tia Débora está até dentro dela, né? Que é a da Mata Atlântica, no litoral de Santa Catarina. E embaixo nós já temos a Caatinga, em período de seca, né? Lá no sertão nordestino, lá na Bahia. Saiba mais. Oásis. Se você gosta de histórias árabes, já deve ter se deparado com um enredo em que parte da ação ocorre em algum oásis. Oásis é uma pequena área úmida com solo fértil e vegetação localizada em uma região quente e desértica. Esse fenômeno pode ser fruto da existência de água no subsolo da área em questão, ou porque nela a incidência de chuva é maior do que a dos arredores.
Oásis sempre foram e continuam sendo muito importantes para o deslocamento da população por meios desérticas. Após longas jornadas pelo deserto, chegar a um local com sombra e água é fundamental para o descanso e a alimentação, tanto dos seres humanos quanto dos animais que os acompanham, como camelos e dromedários. Apesar de muito associados à região como o deserto do Saara, no norte da África, o Oriente Médio, oásis, também pode ser encontrado em outras partes do mundo. Este, por exemplo, é o oásis Huacachina, que fica no Peru, país vizinho do Brasil. Paisagens naturais. As cheias costumam provocar transtornos e muitos prejuízos em paisagens culturais. Contudo, em locais como o Pantanal, por exemplo, fazem parte de um ciclo saudável da natureza. Enchentes inundam ruas, casas, estabelecimentos comerciais, indústrias, escolas e etc. E levam sujeira, doenças e destruição. Podem devastar plantações e matar animais e também pessoas, né? Então, nós temos aí, ó, a primeira imagem, que a tia Débora tá do ladinho, que é uma chuva intensa e faz transbordar o ribeirão Três Bocas e provoca destruição na zona rural, lá em Londrina. E logo embaixo é um bairro chamado Vila Madalena, na região de São Paulo, tá vendo lá? Né? Que o rio da cidade enche rapidamente e transborda, causando enchente, né? Que provoca destruição, prejuízo, mata pessoas, destrói tudo, né? Praticando a geografia. Pesquise imagens de paisagens alteradas por fatores naturais, como vento, calor, frio, água e gelo. Escolha uma e colhe no espaço a seguir. Se você não achar, você pode desenhar e pintar. Combinado? Indique o local da paisagem escolhida e a data em que foi feita e crie uma legenda, como as demais das imagens anteriores, explicando como a alteração ocorreu. Então, você vai desenhar aqui onde a tia Débora tá com a fotinha dela, né? Com a imagem. E lá você vai dizer, vamos supor o que seja. Essa duna, né? Essas dunas de areia formada pelo vento é da cidade tal, no ano de não sei quanto, tá? De acordo com a pesquisa que você fez. Hora de organizar. Escreva essas palavras no espaço correto do organograma. Alteração, sol, chuva, vento, vulcões e terremotos. Fatores naturais, paisagem natural. A ação das águas pode modificar bastante as paisagens. A água do mar pode provocar erosão marinha, chuvas intensas, podem provocar enchentes, né? Explique com suas próprias palavras como acontecem esses dois fenômenos. Erosão marinha e enchentes. 180. Um passo a mais. Descubra as palavras que representam cada frase e depois encontre-as no caça-palavra. Então, nós temos lá processo de desgaste de rochas e solos, pequenas partículas de rocha ou de solo, fator natural responsável pela erosão eólica, luminosidade repentinas e intensas causadas por raios, pode provocar alterações bruscas e permanentes na paisagem, grande monte de areia formado pela ação do vento. Aí você vai achar todas essas palavras aqui que fazem, representa, né, o restante da frase, combinado? Número 2. Paisagens são muitas vezes alteradas pela abundância ou pela escassez de chuvas. Explique em seu caderno o que acontece com o Pantanal ao longo do ano e a importância da água na constituição de sua paisagem. 181.